Vou até deixar aparecer um pouco mais do que eu deixo geralmente. Bom, eu vou até subir um pouco a câmera. Isso é Eu quero falar um pouco sobre ser bonzinho. Olha, é uma droga, ok? É uma droga. Mas ao mesmo tempo é bom. Bom, acho que a vida toda, todos ignorem que eu estou mexendo na câmera, acho que a vida toda muitas pessoas ouvem o que tem que fazer, o que não tem, como tem que fazer, como não tem. Isso é óbvio, isso é comum, isso é natural, porque você precisa aprender a viver, né? Quer dizer, todos estão em busca de aprender a viver de alguma forma, mas o que eu digo é que será que é sempre saudável você obedecer tudo isso? Será que sempre é bom para você ouvir sempre o que todos têm a dizer, mas nunca ouvir o que você mesmo tem? Sabe? Eu tô falando isso como uma pessoa que passou por isso a vida toda e até hoje. Bom, com esse novo ano que entrou, eu quero tentar ser diferente, acho que de certa forma tentar ser mais eu mesmo e não ser o que os outros esperam de mim, entende? Eu acho que quando você sempre é o que os outros esperam de você, você tá simplesmente jogando fora o seu eu. Isso é ridículo. Cara, eu tô falando em todos os sentidos, em todos mesmo. Até porque você não quer ser o fantoche da sociedade, né? É complicado, é uma coisa bem complicada. É tão complicado que eu vou até tocar alguma coisa aqui, porque eu perdi o raciocínio de novo. Vou até parar de tocar porque eu acho que eu seria expulso de uma loja de música se tivesse tocado isso. Bom, continuando falando mais sobre, cara, eu acho que até certa idade minha eu fui inconscientemente um fantoche das decisões dos outros. Eu deixei todos falarem o que eu devia fazer e fazia tudo o que os outros falavam. Olha, fazer tudo o que os outros falam não é ser obediente, é ser uma marionete. Ser um bonzinho nem sempre traz tantas coisas boas. Obviamente, você nunca vai estar metido em nenhuma confusão, afinal, você é legal demais para estar numa confusão, né? Você sempre vai ter o mérito de ser bonzinho, o mérito de ser um bom aluno, o mérito de sempre estar certinho. Mas será que isso é realmente legal? Será que você não está perdendo tudo por isso? Você está perdendo diversões? Olha, já para pensar, numa escola, sabe quando tem aqueles, numa escola, numa turma, sabe quando tem aqueles moleques bagunceiros, sabe? Você já se perguntou por que eles fazem tanta bagunça? Deve ser divertido. Entende o ponto? Bom, eu de forma alguma acho que você, quando eu digo você, acho que eu tô falando comigo mesmo. Isso, acima de tudo, acho que é um recado pra mim mesmo. De forma nenhuma eu acho que você tem que ser desobediente ou que você tem que ser maluco
ou que você tem que ser ruim, ou que você tem que ser idiota com os outros. Mas eu acho que você deveria permitir certas coisas às vezes. Acho que às vezes você não precisa ser legal com todo mundo, falar sim pra todos, fazer o que todo mundo quer sempre. Por que você não experimenta fazer o que você quer um pouco? Você já sofreu tanto na mão dos outros. Acho que é mais libertador fazer o que você escolhe. Quando eu digo isso, eu digo em todos os sentidos. Uma carreira. Ai, minha mãe sempre me disse para eu ser médico, mas eu sempre quis ser artista. Seja artista. Realize o que você quer. Claro, você tem que saber também que se você for artista, tem uma chance muito grande de você não conseguir pagar suas contas, né? Mas aí você vai ter que conciliar uma coisa com a outra, o seu sonho com os seus afazeres. Nossa, caraca, eu acabei de lembrar do meme do Six Seven, eu vou fingir que eu não lembrei disso e continuar o vídeo como se nada tivesse acontecido. Bom, é muito, eu acho que eu sinceramente poderia até falar que é muito ruim ou que é muito bom. Quer dizer, bom não é, né? Mas eu poderia estar aqui falando sobre como é ruim ser uma marionete, ser o fantoche da sociedade e fazer tudo o que os outros querem. Mas, sinceramente, eu não achei que fosse... Eu tô mexendo o rosto assim, ó, pro lado assim. Olha, sinceramente, não foi ruim. Não foi ruim pra mim como pessoa social, mas pra mim mesmo foi. Pra mim, o meu eu de dentro foi. Porque, além disso, me dá uma crise de identidade gigante. Tipo, às vezes eu não sei nem se eu tô fazendo o que eu quero ou se alguém me influenciou a fazer aquilo de certa forma. Entende? Uma das coisas que eu mais queria para esse novo ano que entrou é que eu mudasse isso. Eu acho que é um bom começo. Um bom começo é parar de falar sim pra tudo. Acho que isso já vai mudar minha vida assim, ó. Parar de falar sim pra tudo, acho que vai ser o auge da minha vida. Porque eu acho que tem alguns sims que nós falamos que ajudam outros enquanto prejudicam nós mesmos. Bom, acredita que eu perdi o raciocínio de novo? Ué? Cowboys from Hell, muito bom. Toquei muito mal. Música muito boa, mas eu toquei muito mal. Bom, às vezes eu acho que o melhor a se fazer é o que você quer fazer. Olha, você já se perguntou se você realmente queria ir para aquele lugar? Se você realmente queria falar com aquela pessoa? Se você realmente queria ter dito sim para aquela decisão importante? Se isso realmente saiu de você? Ou se foi por pressão dos outros? Se foi por influência? Isso é um ponto muito grande a se pensar.
E eu tô falando sobre isso porque eu mesmo tenho que pensar sobre isso. Não, acho interessante que, assim, o vídeo, tipo assim, eu falo alguma coisa e aí do nada começa a tocar alguma coisa. É complicado. Eu peço perdão desde já porque eu tenho um grande problema em ficar me dispersando. Provavelmente isso vai muito do TDAH, mas como não afeta em níveis altíssimos, eu não preciso tomar nada. Bom, quero que deixe claro, vou deixar claro agora já que eu já falei, eu tenho TDAH, mas é num nível muito de boa, até porque eu fui tratado, tudo mais, quando bem mais novo. Então, hoje em dia, o máximo que me atrapalha é eu perder raciocínio, não prestar atenção em certas coisas, ou esquecer de muita coisa. Mas não são coisas que atrapalham a níveis. Por exemplo, eu recentemente fiz uma prova para passar, fiz uma prova pública, né, recentemente. E eu entrei tipo, nem saberem que eu tenho TDAH, nem nada. Não entrei em nenhum tipo de... fiz nenhum tipo de prova grifada, coisa assim. E foi bem de boa pra mim. Eu passei com uma das maiores notas, inclusive. Isso me mostrou quanto eu posso ir além, eu acho. Eu vou até sair, desligar o vídeo depois dessa, porque foi desnecessário.